No vídeo anterior, eu falei sobre a fase 1 da validação de limpeza. Esse vídeo eu vou falar especificamente sobre a fase 3 da validação de limpeza, que seria a verificação continuada do procedimento de limpeza. Eu vou pular aqui a fase 2 e vou direto para a fase 3, porque ela gera muitas dúvidas. É uma fase bem diferente daquilo que a gente está acostumado, então vale a pena assistir o vídeo até o final para saber mais sobre a fase 3 da validação de limpeza. A fase 3 de validação de limpeza, muitos acreditam que seja bem mais simples que a fase 2. Na verdade, não é. A fase 3 da validação de limpeza, assim como a fase 3 da validação de processo, requer um acompanhamento aí de alguns lotes produtivos do pior caso. Isso porque a gente vai selecionar alguns pontos críticos dos equipamentos que nós acabamos de validar na fase 2 e selecionar aqueles pontos que apresentaram maior dificuldade, pontos críticos, certo? Para seguir com a amostragem de, no mínimo, 30 lotes consecutivos. Sim, ela é bem parecida com a validação de processo. Então, ela não é algo simples, ela é demorado, porque ela requer uma amostragem simplificada, mas sim uma amostragem de ativo, detergente, sanitizante e micro. A gente não consegue eliminar nenhum tipo de amostragem, a gente consegue eliminar pontos, mas não tipos de amostragem. Essas amostragens, elas são obrigatórias. Então, ativo, detergente, sanitizante e micro permanece. E são 30 lotes consecutivos do pior caso, então é algo bem demorado. Isso, por quê? Quando a gente pensa em uma fase 3, a gente vai pensar em uma capacidade do processo, a gente vai pensar na performance do processo. Porque a gente tem que, assim como na fase 3 do processo, a gente tem que comprovar o estado de controle. Resumindo, a gente tem que demonstrar, a gente tem que comprovar cientificamente que toda limpeza realizada ela é capaz de remover os residuais dentro dos critérios de aceitação, mas são critérios de aceitação mais estreitos que a validação de limpeza. Então, o que é importante a gente definir ainda na fase 2, né? A gente precisa definir quais são as ferramentas estatísticas que você vai trabalhar ainda na fase 2, porque se você não tiver condições de trabalhar estatisticamente os seus resultados, é impossível chegar na fase 3. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que definir limites de alertas e limites de ação, assim como no processo, para a validação de limpeza. Então, esses limites de alerta e limites de ação, eles são menores que o critério de aceitação, que é aquele valor calculado. Então, às vezes, é um grande desafio, inclusive um desafio de metodologia, porque a metodologia analítica ela precisa ser suficiente para detectar esses residuais que a gente vai considerar como critérios de aceitação e limites de controle, certo? E, além dos limites de alerta e ação. Então, é o primeiro ponto: ferramenta estatística, limites de controle, limites de alerta e ação. A partir do momento que você se dispõe a seguir com a fase 3, é importante que você entenda também a dificuldade de seguir com a fase 3 de validação de limpeza num procedimento de limpeza manual. É muito, muito complicado, não vou mentir para você, não é algo simples. Porque a gente depende muito do operador. Então, a gente tem uma questão relacionada a turnos, a gente tem uma questão relacionada à própria condição pessoal daquele operador, da maneira como ele vai esfregar, porque num dia, às vezes, ele está mais animado, ele faz uma esfregação, uma limpeza mais aprofundada, mais certinha, no outro dia ele já não está bem, ele já está com alguma dor. Ele não vai ter o mesmo esforço durante a execução de limpeza, lógico. A gente preconiza que todo procedimento de limpeza seja seguido à risca, mas nem sempre isso é possível, é uma realidade quando a gente depende de uma limpeza manual. Então, existe toda a questão pessoal
de saúde comportamental e até mesmo psicológica do operador. E isso influencia de forma negativa, muitas vezes, na validação fase 3, certo? Então, é algo que você deve considerar. Então, quando você pensa em uma fase 3, é melhor você priorizar ou tentar executar com aqueles equipamentos que possuem alguma limpeza automatizada ou semi-automática. Então, sistema SIP, um sistema COP, parcial ou total. Se você tem algum tipo de automação, fica mais fácil executar a fase 3, porque você consegue uma reprodutibilidade dos resultados para o tratamento estatístico. Ponto importante. A limpeza manual, você pode ter uma variabilidade de resultados muito alta e pode condenar a tua fase 3. Então, é um ponto a ser observado. E quando a gente fala de fase 3, assim como na validação de processo, a limpeza ela vai ter a fase 3A, que é o acompanhamento desses 30 lotes consecutivos, e a fase 3B, que seria o monitoramento periódico. Então, não é porque você está fazendo a fase 3 que nunca mais você vai pensar em validação de limpeza. Você, periodicamente, anualmente ou a cada 2 anos, você vai seguir com um monitoramento. Esse monitoramento é obrigatório e vai seguir até o fim do ciclo de vida do procedimento de limpeza, tá? Então, é importante destacar. Então, assim, um grande desafio para a fase 3 é entender essa compreensão e até mesmo a capacidade analítica do seu laboratório. Então, se você não tem estrutura analítica, não tem capacidade de análise de todas essas amostras, se você não tem pessoal o suficiente da validação para acompanhar e amostrar, não pense em fazer a fase 3, mesmo que você tenha um procedimento automatizado de limpeza. E o terceiro desafio aqui seria a própria questão estatística. Se você não consegue avaliar estatisticamente os seus resultados da validação de limpeza, esse também é um impeditivo para você seguir com a fase 3. Então, resumindo, a fase 3 ela é linda, ela sim, ela vai eliminar a necessidade de revalidação periódica se você chegar na fase 3B, que é o monitoramento, mas até fechar a fase 3A, que é seria o acompanhamento de 30 lotes, você não pode eliminar a revalidação por tempo. Revalidação por mudança permanece, ok? Então, diante de todos esses desafios da fase 3, estatístico, capacidade analítica e capacidade até mesmo da equipe de validação de executar todos esses acompanhamentos, lembrando que precisa de protocolo e relatório, assim como as fases 1 e 2. Então, se você não consegue atender todos esses requisitos, a parte estatística, então, infelizmente, a fase 3 da validação de limpeza não é para você nesse momento, mas pode ser no futuro aí um plano de ação interessante de melhoria contínua da sua empresa. E é isso, por hoje a gente fica por aqui. Agradeço que você tenha assistido até o final, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.